Augusto Aras vai ferrar completamente o Bolsonaro. O ex-presidente está furioso com o seu antigo aliado, que agora é considerado um traidor. Porque o Aras ele quer ser novamente o Procurador-Geral da República. Só que ele sabe que a imagem dele é muito queimada, ele é muito associado a Bolsonaro e ao bolsonarismo. A melhor forma de se desassociar disso é justamente entregando a cabeça de Bolsonaro em uma bandeja de prata para o Lula. Então Augusto Aras solicitou para as redes sociais dados e informações sobre Bolsonaro e sobre os seguidores também do ex-presidente. E é claro que o Bolsonaro está furioso, porque se os seguidores do Bolsonaro estão na mira das investigações, o alcance e o engajamento tendem a ser cada vez menores, ficando mais fácil assim a prisão do ex-presidente. E eu quero que você coloque nos comentários: o Aras está traindo o Bolsonaro? Será que essa é uma forma dele ser novamente o PGR? Você gosta dessa ideia do Aras ser novamente o PGR? Então deixa o seu like se você curtiu o Aras traindo o Bolsonaro e se inscreva no canal. O Bolsonaro ele começou a dar muitos chiliques e está furioso por conta dos pedidos de investigação do Augusto Aras. O Aras ele solicitou que dados de postagens do Bolsonaro e também de seguidores do ex-presidente fossem fornecidos para o Ministério Público, porque eles precisam investigar todos os desdobramentos do 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos. E esses pedidos, claro, enfurecem o Bolsonaro pelo seguinte: isso indica que o Bolsonaro já não tem mais a mesma proteção que ele tinha da PGR. Nós sabemos que a PGR foi muito leniente e foi muito protetora com o Bolsonaro. Vários pedidos de investigação foram arquivados. Alguns pedidos de investigação, a gente aqui dá até uma colherzinha de chá pro Augusto Aras, mas aqueles dois pedidos da Polícia Federal que apontaram crime do Bolsonaro sobre a divulgação de dados sigilosos do TSE e da associação indevida dos imunizantes com a doença do Cazuza, do Fred Mercury, aquilo lá deveria ter sido investigado, porque a Polícia Federal apontou crime do Bolsonaro. Então tudo isso fez com que a situação do Augusto Aras com a opinião pública ficasse muito ruim. Mas o tempo do Bolsonaro como presidente, como poderoso, acabou. E todos esses pedidos da PGR foram atacados pela defesa do Bolsonaro como afrontas à liberdade, para tentar, claro, jogar os bolsonaristas contra o Augusto Aras. Porque o Bolsonaro, ele já não tem mais os poderes do cargo. E o Lula é quem tem os poderes. O Lula tem algo que o Bolsonaro não tem e nesse momento não vai ser possível competir. O Bolsonaro pode ter o maior engajamento do mundo nas redes sociais, ele pode ter a maior quantidade de seguidores de todos os tempos ou do mundo inteiro, ele pode ser super popular, mas ele não tem a caneta. Lula tem o poder da caneta e esse poder é maior do que qualquer outro. O poder da caneta é o poder de indicar cargos. E o Augusto Aras também está de olho nesses cargos que o Lula tem a oferecer, como uma vaga para o STF e a recondução para a PGR. E esse poder do Lula garante a ele bajulações, puxações de saco, como do próprio Augusto Aras. O Aras quer ser novamente o Procurador-Geral da República, todo mundo sabe disso, e não existem impedimentos legais para que ele possa novamente ser reconduzido. Existem pressões dentro do PT para que o Aras seja novamente o PGR, ele acabou com a Lava Jato, ele já garantiu ao Lula que não vai fazer nada que não seja benéfico para o governo. O Renan Calheiros, ele não quer que o Augusto Aras seja reconduzido porque seria uma vitória do Arthur Lira. Lira também faz pressão, mas ele tem essas pretensões. E existem 3 situações, segundo o Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, que o Augusto Aras pode fazer para reduzir aquela imagem ruim de que ele é um bolsonarista ganhando pontos assim com o Lula. A primeira delas é investigar o que aconteceu com o Alexandre de Moraes lá na Europa, endurecer a punição aos bolsonaristas. Os outros 2 episódios, ou as outras 2 possibilidades do Augusto Aras, é ver como ele vai se comportar diante do Eduardo Bolsonaro e daquela fala execrável sobre professores e também sobre os atos antidemocráticos. E esses pedidos que o Augusto Aras fez às plataformas das redes sociais se enquadra justamente na investigação sobre os atos antidemocráticos. Quais foram os pedidos? O primeiro pedido foi que as plataformas das redes sociais tragam para o Ministério Público todas as postagens de Bolsonaro atacando o TSE, urnas eletrônicas, processo eleitoral, STF, Alexandre de Moraes, tudo aquilo que o Bolsonaro fez.
Além das postagens, as plataformas, e nós estamos falando de todas, precisam trazer quantas curtidas foram dadas e o compartilhamento. Isso vai ser importante para verificar o alcance dessas postagens. O Bolsonaro nega que ele tenha participado dos atos antidemocráticos, ele tenha engajado, reduzindo assim a sua importância e o seu poder. O Ministério Público quer avaliar o grau de influência do Bolsonaro. Por isso que esses dados, essas informações são muito importantes. É o Augusto Aras fechando o cerco contra o Bolsonaro a respeito dos atos antidemocráticos. E depois a PGR também pediu a lista de todos os seguidores do Bolsonaro em todas as redes sociais. Então as plataformas precisam fornecer as informações e os dados cadastrais de todos os seguidores do Bolsonaro. Isso assustou demais, por esse motivo que a defesa do Bolsonaro começou a falar que é um atentado à liberdade de expressão, às liberdades individuais. A PGR até fez ali uma explicação, porque gerou certa polêmica, dizendo que quem é investigado é o Bolsonaro e não os seus seguidores. Teve que dar aí essa esclarecida, algo normal, mas para o Bolsonaro, por óbvio, é muito preocupante. Porque quando você tem a PGR com os olhos e as informações de todos os seguidores do Bolsonaro, o anonimato, entre aspas, deixa de existir. Então todos ali estão catalogados e estão na mira da justiça. Isso pode fazer com que haja uma redução do engajamento do bolsonarismo nas redes sociais. Porque a pessoa pode falar, eu vou defender o Bolsonaro, mas aí eu posso ter problema na justiça. Se eu compartilhar uma postagem do Bolsonaro, eu vou me dar mal? A justiça vai atrás de mim? Eu gosto do Bolsonaro, mas não a esse ponto de poder colocar o meu na reta para ser julgado, para ser preso, para ser punido ou pagar uma multa. Então isso reduz o engajamento às postagens do Bolsonaro e é tudo que o Bolsonaro não precisa nesse momento. O Bolsonaro precisa dos seus seguidores super engajados, porque ele precisa primeiro mostrar que ele tem força política para enfrentar os processos contra ele e ele precisa mostrar que o capital político dele não se deteriorou, porque ele precisa mostrar que ele ainda é uma figura relevante dentro do PL, porque o investimento que o Valdemar Costa Neto tem feito para ele, Bolsonaro, não é somente o pagamento de salário, mas também toda a assessoria jurídica que o Bolsonaro recebe. Assessoria jurídica essa super importante para que ele possa continuar pagando os advogados dele. Então essa falta de engajamento para o Bolsonaro é muito ruim, porque evidencia ainda mais a deterioração do capital político dele. Tanto que isso já começou a acontecer. Circulou nas redes sociais e até mesmo viralizou um vídeo do Jackson Villar. Jackson Villar era um dos organizadores de várias motocicletas do Bolsonaro, um bolsonarista ferrenho, mas ele foi até o supermercado, pegou uma garrafa de óleo e começou a falar, exaltar o preço da garrafa de óleo, criticando Paulo Guedes, criticando o governo anterior. Ele que era super bolsonarista. E também falou sobre o preço do contrafilé e da carne, a principal bandeira, né, do Lula. Falam, né, debocham até do Lula sobre o preço da picanha, mas essa foi a grande bandeira do Lula, né, o que sintetizou a campanha do Lula. Então ele está fazendo isso possivelmente com medo de sofrer represálias e punições do Alexandre de Moraes. Por isso ele está tentando se distanciar o máximo possível do bolsonarismo. E assim como Jackson Villar está fazendo, vários outros bolsonaristas também podem fazer, ainda mais agora com o pedido da PGR, nesse processo de se distanciar do Bolsonaro, temendo punições na justiça. Bolsonaro está cada vez mais abandonado e traído. Traído ele já está acostumado, né? Abandonado, talvez não.